aprendemos aqui é que nós não podemos subestimar o poder da intercessão. Olha o versículo 22, que é que ela fala. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto de Jesus e disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não tinha a dificuldade em si, mas na casa dela, a filha dela, um ente querido dela estava passando por uma dificuldade. E ela não subestimou o poder da intercessão. Meus irmãos, isso nós não podemos fazer. Você tem um amigo lá no Brasil, você tem um parente no Brasil que não conhece Jesus, não subestime o poder da intercessão. Amém. Interceda por ele. Conhece alguém doente, está com câncer, está terminando, não subestime o poder da intercessão. Dobra o joelho, clama a Deus, busca a Deus, ora a Deus, fale com Deus e você verá resultado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ela não subestimou o poder da intercessão. Glória a Deus. Um certo homem, a Bíblia chama ele de Jairo, ele foi procurar Jesus, porque a sua filha também estava muito doente. E ele foi ali, intercedeu com Jesus. E ali aconteceu um fato que Jesus atrasou na viagem. E quando chegou lá, a menina já havia falecido, mas ele não desistiu. Ele não perdeu essa oportunidade. Ele intercedeu, ele buscou, e Jesus o animou. E certamente ele foi abençoado. Porque nós não podemos subestimar o poder da intercessão. É isso que a Escritura diz. Aquele centurião procurou Jesus. E o empregado dele, escravo dele, estava doente. Ele foi interceder: Jesus, vai na minha casa, porque eu tenho um empregado lá que está muito doente. Eu sei que o senhor pode curá-lo. E Jesus falou: eu posso curá-lo, eu vou na sua casa. E no momento ele diz: não, o senhor não precisa da minha casa. O senhor pode mandar uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Olha aqui no meu ombro, aqui, esses galões, ó. Eu sou oficial romano, né? E eu digo uma pessoa vai e ele tem que ir. Eu digo outro vem e ele tem que vir. O senhor não precisa, o senhor é uma autoridade. Manda uma palavra, glória a Deus, né? E realmente Jesus exaltou aquela fé. Porque ninguém viu Jesus como aquele homem viu Jesus, né? Nem Pedro viu, Tiago, João, ninguém viu. Ele viu Jesus como Deus. E ele é Deus, aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então nós não podemos subestimar o poder da intercessão, porque você está intercedendo aquele que pode. Eu acho muito bonito as pessoas pregarem sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Davi, sobre Jeremias, sobre o profeta Elias, que faz fogo descer, tal, mas ninguém é como Jesus. Amém. Nenhum deles é como Jesus. Aleluia. O escritor aos Hebreus falou que nenhum deles. Então eu gosto de falar de Jesus, porque Jesus é quem resolve. Amém. Não é Jeremias que resolve, não é Elias que resolve. Quem resolve o seu problema e o meu problema é Jesus Cristo. Aleluia. Quem salva a sua alma é Jesus, aleluia. É Ele que é o Senhor. Então eu gosto de falar de Jesus, porque Ele é maior. Amém. Maior que Abraão, maior que Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Jeremias, do que o Papa, do que o padre, do que o pastor. Ele é maior do que o mundo, que a terra. Glória a Deus. Aleluia. Ele é grande. Você pode dar uma salva de palmas. O poder, aleluia, o poder da intercessão. É isso que ela foi fazer. Ela foi interceder pela sua filha. Então, irmãos, esse é o caminho que a Bíblia nos ensina. Uma dificuldade, creia que Deus pode te ouvir. Creia que você pode interceder. Você pode interceder e Deus ouve a sua oração. De vez em quando a gente canta que Deus não é Deus de longe, é Deus de perto, mas Deus é Deus de perto e Deus de longe. Está lá em Jeremias, está escrito, né? Ele ouve a sua oração aqui e responde e abençoa a pessoa lá no Brasil. Ele ouve a oração lá no Brasil e abençoa a pessoa aqui. Glória a Deus, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. Quantos testemunhos que eu ouço por aí, que eu fico maravilhado de ver como Deus faz, como Deus é poderoso, como Deus é amoroso, como Ele nos quer ver bem. Então nós precisamos andar na luz da sua palavra. Então a gente aprende isso. Nunca subestime o poder da intercessão. Conhece alguém que precisa de ajuda? Interceda por ele. É verdade. Olha a Deus em favor dele. Deus vai ouvir a sua oração e vai lembrar dele. Deus conhece todas as coisas. Quando você coloca diante de Deus a sua petição, Ele vai ter misericórdia, e a pessoa às vezes nem vai entender que foi abençoada por causa de uma intercessão, né? Então não subestime o poder da intercessão. O que nós aprendemos aqui em terceiro lugar? Que existe dificuldade que traz muito sofrimento e que só Deus pode ter. Irmãos, isso é terrível. Existe muitas dificuldades neste mundo e que traz muito sofrimento que só Deus pode resolver. Olha o final aqui do versículo 22, né?
a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Irmãos, esse é o tipo de problema espiritual que traz enfermidade física e que médico não resolve, psicólogo não resolve, psiquiatra não resolve, só Deus resolve. Só Jesus resolve. Eu já vi caso de uma pessoa chegar assim e falar assim: pastor, olha, tudo que eu como, eu vomito. Não tem jeito. Até água eu bebo e vomito. Mas não é possível. Quanto tempo? 2 anos? 2 anos de sofrimento? Mas não foi no médico? Fui no médico, fiz exame, já tomei remédio e nada dá jeito. Mas hoje vai ter jeito. Aí ele falou assim, pegou assim, a irmã botou a mão assim na barriga dela, a irmã botou a mão dele assim, demônio que está no estômago dessa mulher, pode manifestar. O demônio manifestou, agora eu vou te mandar embora. Em nome de Jesus, sai! Ele foi embora. Agora pega um copo d'água lá, você não beber água, bebe água. Aí bebeu um copo d'água, tranquilo, ficou curada. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque tem problemas, tem dificuldade que só Deus resolve. Esse problema dessa mulher aqui, só Jesus podia resolver. Só Jesus resolve hoje. Eu morei lá em Portugal e eu conheci um cigano, ele ficou muito meu amigo, as melhores camisas que eu tinha ele me deu de presente. Porque quando ele passou na porta da igreja, foi muito engraçado, que eu ia orar todo dia, na igreja, 1h da tarde, e ele passou e a porta estava aberta, muito bem vestido, ele usava um terno, fiquei admirado com uma postura daquele cigano, um terno bonitão. Ele passou assim, ficou olhando para a igreja, eu perguntei ele assim: o senhor quer alguma coisa? Aí ele queria falar, mas não podia, cuspia. Eu falei: meu Deus, o que é isso, hein? Eu falei: o senhor quer alguma ajuda? Ele querendo falar e não falava. Eu pensei: será que isso não é um problema espiritual? Aí o que eu fiz? Chamei e falei: então entra, vem aqui dentro, aí eu vou orar por você. Aí fiz uma oração de libertação. Irmão, quando eu fiz a oração de libertação, o demônio manifestou na vida dele. Manifestou, mas quando ele saiu dele, já saiu falando, irmão. Saiu falando, e aí nós começamos a andar junto. Ele que me levou na igreja de cigano, ele que me levou na igreja de cigano, né? E aí ficou muito meu amigo, e então ele já tinha ido em tudo quanto era lugar médico. Então, tem problemas que só Deus pode resolver. Ainda bem que resolve, glória a Deus. Então você precisa colocar no seu coração: existe dificuldade que traz muito sofrimento, que só Deus pode resolver. Imagine aquele homem do capítulo 5 de Marcos, aquele endemoniado gadareno. Irmãos, tem hora que eu fico pensando assim, porque você lendo é uma coisa, agora você conhecer a pessoa é outra coisa diferente. Aquele homem vivia no cemitério, conforme você já leu no livro de Marcos 5. Aquele homem comia no cemitério, aquele homem dormia no cemitério, aquele homem agredia as pessoas que passavam ali. Nenhum filho queria chamar aquele homem de pai, nenhuma mulher chamaria de meu esposo, não é verdade? Nenhum filho gostaria, nenhum parente, não, ele não, porque o homem vivia nu no cemitério, se cortando e coisa, e ele vivia abandonado ali. Né? Olha que coisa, que problema. Nem as cadeias, os grilhões romanos, ele quebrava, ele partia a força demoníaca na vida daquele homem, né? Então aquele homem não tinha um sapato bonito como esse irmão aqui tem, não tinha uma camisa bonita como ele tem, não tinha uma cama macia como o Mateus tem, o Metro tem, né? Não tinha lá um joguinho lá, sei lá, que eu gosto que as crianças agora todas gostam de ensinar. Enfim, não tinha nada disso, né? Não tinha nada dessa situação, conforto do século XXI. Ele dormia no cemitério, irmão. Mas olha, eu fico pensando uma verdade. Ele não precisava nada disso. Ele não precisava do joguinho, não precisava do teu terno, da sua camisa, ele não precisava da cama fresca, o alimento fresco. Ele não precisava. Ele precisava que você e eu precisamos. Ele precisava de Jesus. Amém. É isso que ele precisava. Ele precisava de Jesus. Há um hino antigo que diz: quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. Amém. O homem sem Jesus não é nada. Aleluia. Mas o homem com Jesus, ele é mais do que vencedor, né? Como eu falei na quinta-feira, você e Jesus é a dupla imbatível. Glória a Deus. Você e Jesus é a dupla imbatível. Ora nele, fica com ele, ame ele, adora ele, viva ele, glorifique a ele, você. É isso que a gente precisa saber. Tem dificuldade, que traz sofrimento, que só Jesus pode resolver. E aquele homem, quando Jesus passou ali, aleluia, os demônios se curvaram, e Jesus deu a ordem,
E eles abandonaram aquele corpo e aquele homem ficou livre, ficou liberto e voltou para o convívio do seu lar. O netinho voltou a sentar no seu colo, né? A esposa voltou a abraçar, o filho voltou a beijar. Por causa de quem? De Jesus. Por isso que Jesus é maravilhoso. A gente fala e não tem outro. Jesus, Jesus, Jesus. E eu gostaria de cantar um hino da harpa que fala da adoração ao nome de Jesus. Porque Jesus é quem resolve, glória a Deus. Quem resolve é Jesus, o resto é resto. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. Jesus, que é o Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, e o que nós aprendemos mais aqui com essa mulher? É que tem momentos que Deus faz silêncio. Olha o versículo 23 aqui. Mas Jesus não respondeu nada. Mas que Jesus deu desprezo para aquela mulher. Mas tem momento de ser Cassiano, que quando Deus fica em silêncio, Ele está trabalhando. Quando Deus fica em silêncio, Ele está trabalhando. Diz aqui a palavra que Ele não respondeu nada. Nesse momento, o que nós temos que fazer? Nós temos que confiar e esperar. Aleluia. Não murmurar, não falar mal, não sair dizendo que Deus não está ouvindo a oração, que Deus não está resolvendo o nosso problema. Não, vamos confiar. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós temos que esperar, temos que confiar, porque se nós nos precipitarmos, vamos nos dar muito mal. Então veja, a gente vê aquela passagem da tempestade que eu falei quinta-feira ali. Então aqueles discípulos tinham que confiar, porque se Jesus está no seu barco, você não tem o que temer. Não, você não tem o que temer. Você pode não ter resposta no momento, mas Deus vai te dar consolação. Aleluia. Amém. Deus vai te dar esperança. Deus vai te dar confiança. Se Jesus está no seu barco, o seu barco não vai afundar. Amém. Não vai, de jeito nenhum. Glória não é possível. Ele estava naquele barco. Se você está com Jesus, Jesus está com você. Aleluia. Você é mais do que vencedor. Amém. Porque você tem promessa de Deus, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Operando eu, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Nós temos que estar com Ele no nosso barco. Então tem momentos que Deus faz silêncio. Quando isso acontecer na sua vida, na sua dificuldade, não murmure, mas cante o hino de louvor na vida. Glorifique a Deus. Vai para a oração, aleluia, porque Deus está trabalhando, como diz a Cassiana. Deus está trabalhando. Em quinto lugar, o que a gente aprende aqui, irmãos, com essa mulher? Está no versículo 23. Isso aqui é muito sério, mas é verdade. Nem sempre, pessoas que estão seguindo a Jesus estão interessadas em nossa vida. Nem sempre pessoas que estão na igreja, que estão seguindo a Jesus, estão interessadas em nossa vitória. Olha aqui o versículo 23. Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Olha, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, aquela turma toda, né? Aquela turma toda, né? Cheia de poder, chega num momento desse e fala, ó, essa mulher está enchendo o nosso... Que negócio você sabe, né? Fala muito lá no Brasil, né? Está enchendo, manda ela embora. Por quê? Porque muitas vezes, as pessoas que estão seguindo Jesus, eles não estão interessados na nossa vitória. Sabe por quê? Porque muitas vezes o sofrimento não é da pessoa, não era dos apóstolos, não era dos discípulos, o sofrimento era dela. Quem é que não dormia de noite por causa da filha? Era ela, não eram os apóstolos, não eram os discípulos. Quem que passava as dificuldades com aquela filha doente, enferma espiritual? Não era eles, era ela. Tem um ditado lá do Brasil, vocês conhecem, que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Mas pimenta não é refresco, arde muito, em qualquer olho arde muito. Então nós devemos levar as cargas uns dos outros. Aleluia. Nós devemos chorar uns com os outros e alegrar uns com os outros. Aleluia. Mas tem gente no arraial evangélico, não é verdade? Que muitas vezes não está interessado. Às vezes é um ciúme, às vezes é uma inveja. Mas nós precisamos orar para Deus quebrar isso do nosso coração, porque nós somos um no Senhor. Glória a Deus. Amém. Eles estão mostrando isso, né? Eles dizem, Senhor, embora ela está fazendo barulho, ela está enchendo a nossa paciência aqui e o sofrimento não era deles. Então nós precisamos olhar isso direitinho. Judas se incomodou com a adoração de Maria, quando Maria quebrou ali o vaso de alabastro e que derramou sobre Jesus e que começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ele se incomodou com aquela situação e disse, essa mulher está fazendo uma coisa absurda, poderia se vender esse unguento e vender por 300 denários e dar o dinheiro aos pobres. Olha o interesse dele.
mas ela escolheu a melhor parte. Ela estava adorando a Deus, ela estava ali chorando, ela estava ali realmente investindo em Deus. E realmente qual foi o resultado? Ela foi perdoada, ela foi abençoada, ela saiu da presença de Deus em paz. Aquela ação dela incomodou. Então nós não podemos nos sentir incomodados quando alguém está sendo abençoado por Deus. Nós vamos orar, a minha bênção também vai chegar. Amém. A minha bênção também vai chegar. Eu sou no mesmo barco, né? Glória a Deus. Você pegou a ceia número 2, eu peguei a 25, mas vai chegar no 25 também. Amém. Glória a Deus, né? Ele vai chamar o meu nome. Glória a Jesus. O que eu tenho que fazer é esperar e confiar. A gente precisa entender isso. A gente tem que aprender essa grande verdade. O que a gente aprende mais aqui, irmão? Que Deus espera que sejamos perseverantes. Olha o versículo 24. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ela não foi embora quando Jesus falou isso. Não, eu vim para você. Você não merece a minha bênção. Eu não vou te abençoar. Ela segurou ali na orla do Senhor. Não vou te deixar não. E ela ficou ali, né? Perseverante. Ela ficou perseverante. É isso que a Bíblia nos ensina, que nós precisamos ser perseverantes. Por quê? Porque entre o Egito e Canaã tem um deserto. Aleluia. Você não sai do Egito e entra em Canaã. Entre o Egito e Canaã tem um deserto e nós temos que passar por ele. E no deserto não é muito bom de passar, né, pastor? Não é muito bom. Mas olha o que Jesus falou em Mateus 7 e 8, que é aquele que pede, aquele que bate e aquele que busca. É isso que você tem que fazer. Você tem que bater, você tem que bater, você tem que buscar, você tem que buscar, porque se ele falou, ele é fiel. Glória a Deus. E se você faz isso, se você persevera, se você continua assim, você vai ver que ele é fiel e ele te abençoa. Não é? Os apóstolos também estavam ali. Depois que Jesus subiu e falou: ó, vocês vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quantos dias eles ficaram ali? Era mais ou menos uns 500 irmãos. E foi diminuindo, e ficou mais ou menos quase, a Bíblia fala quase 120. Né? Os quase 120 que receberam porque perseveraram. Então a perseverança é muito importante. Se você está buscando a Deus em favor de algo, alguma coisa, persevera ali. Persevera, não sai, não abandona não. Persevera, porque vai amadurecer. Aleluia. E vai chegar nas suas mãos, bendito seja o nome do Senhor. Então a gente precisa perseverar. Aquele paralítico no tanque de Betesda, eu estava meditando nisso ontem, em João 5, que a Bíblia fala que ele tinha 38 anos que estava aleijado. 38 anos. E Jesus passou ali no tanque e perguntou: quer ficar são? E às vezes muitas pessoas falam mal do paralítico, porque ele não conhecia Jesus, mas o que me chama a atenção é a perseverança dele. A perseverança, ele sabia que não tinha ninguém que jogasse ele dentro do tanque quando a água era agitada, mas ele não desistiu. Amém. Todo dia ele estava ali. Não, eu vou porque eu não sei se é 9 horas da manhã que o ônibus vai descer, se vai ser meio-dia, 3 da tarde, eu quero estar na beira do tanque. Não tem ninguém para me jogar, mas quem sabe que tropeça em mim, me empurra e eu caio. Perseverança. Deus quer ver isso no nosso coração. Amém. Perseverança. E essa mulher foi perseverante. Você vai ver toda a história dela. Ela tinha todos os motivos para abandonar a sua causa e ir embora derrotada. Mas ela perseverou. Ela perseverou e vocês vão ver como ela saiu. E realmente a gente só tem vitória, a gente só tem vitória em Deus, naquilo que a gente está buscando, se nós perseverarmos. Né? Agora, o que a gente aprende mais com ela? A gente está aprendendo com essa mulher, veja só, estamos aprendendo com ela. A gente aprende que quando nós adoramos ao Senhor, as portas se abrem. Amém. Olha o versículo 25 aqui. Ó. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, socorre, ajuda. E ela começou a adorar. Oh, quando você adora a Deus, você abre porta de vitória. Amém. Eu vi um pregador, ele foi meu professor, e ele contou uma ilustração muito bonita, e vocês devem conhecer, mas eu quero repeti-la aqui. Ele disse que 3 crentes foram orar na presença de Deus. E o primeiro crente estava ajoelhado, orando assim: Senhor, abre a porta de emprego, estou desempregado há muito tempo. E Jesus intercediu: Pai, vamos abrir a porta de emprego do meu filho e tal. E ali ele saiu abençoado com a porta de emprego aberta. Aí tinha um segundo crente orando. E ele disse: Senhor, cura minha doença, enfermidade, não me deixa trabalhar.
e tal, estou gastando um remédio, está orando ali, orando. E Jesus, olha, eu morri na cruz e tal, e levei a enfermidade dele, vamos curar o meu servo. E cura o servo, ele curou. Saiu da presença de Deus curado. Mas tinha um terceiro crente, e Deus falou para Jesus, o que ele está pedindo? Jesus falou, deixa eu escutar. Aí Jesus foi na oração do terceiro. Pai, ele está pedindo, só está te adorando, então dá tudo para ele. Quando você adora Deus, você não recebe só solução de problema, a cura de enfermidade, você recebe tudo de Deus. Adore a Deus, porque Ele sabe, antes da palavra chegar na sua boca, Ele já sabe o que você precisa. Então o que você precisa é adorar a Deus, aleluia, adore a Deus, aleluia. É isso que ela fez, ela adorou a Deus, e quando nós adoramos ao Senhor, nós abrimos porta de vitória. Não foi isso que fez aquele leproso do capítulo 8 de Mateus? Jesus veio do monte e ele se jogou, porque ele falou, vou me jogar aqui porque ninguém vai querer me encostar mesmo, sou leproso, né? Então naquele corredor polonês, ele se jogou nos pés de Jesus e disse, Senhor, e começou a adorar, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. E Jesus tocou nele, no leproso. O que fez os céus e a terra, fez o corpo humano, fez tudo, fez o mar, fez os peixes, tocou no homem, tocou naquele braço, tocou naqueles ombros e disse, eu quero. Porque ele adorou, mas Jesus poderia ter falado assim, você é da igreja